E vamos falar de um assunto que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? Continuando, na verdade, nesse assunto, porque os cofres públicos tiveram um prejuízo de pelo menos 4,2 milhões de reais nesse caso da compra dos kits de robótica. Informação da Folha de São Paulo que saiu ainda hoje. O relatório é da Controladoria Geral da União e diz respeito ao município de Canapi, em Alagoas. Dois contratos custeados com emendas parlamentares foram analisados e o relatório da CGU é usado pela Polícia Federal nessa operação que o Sakamoto estava descrevendo, que tem como alvo contratos superfaturados da Megalic, cujo sócio da empresa é aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira. No total, foram repassados 7,4 milhões de reais para a Megalic pela cidade, sendo 5,7 milhões em 2022. Quer dizer, cofres públicos, aliás, né, lesionado os cofres públicos, lesionado aí, por uma parcela bastante considerável, né, quase 5 milhões, um pouco mais de 4,2 milhões de reais. Professor, queria ouvir o senhor primeiro a respeito disso. Quer dizer, qual é a consequência prática? Porque quando a gente fala sobre corrupção, sobre superfaturamento, que é o que a gente vem discutindo, o que deixa o contribuinte, o que deixa as pessoas bastante indignadas é esse prejuízo, né? É isso que afeta diretamente a sociedade, né? De fato, Gabriela, eu estou aqui só rindo aqui porque o Sakamoto trouxe o Corinthians para falar da segunda fase. Ele está provocativo hoje, mas vamos deixar o Corinthians de lado que está numa situação difícil mesmo. Gabriela, olha, é o seguinte, tem uma coisa que marca muito, e você vai se lembrar, o Sakamoto e o nosso ouvinte aqui, quem está nos acompanhando nas redes sociais também vai lembrar, são três cenas de muito dinheiro que tiveram fotografias da Rosiana Sarney, pré-candidata à presidência da República, tinha uma mesa com muitos maços de dinheiro, do Gedel, também um apartamento com caixas e mais caixas, e agora este cofre cheio de dinheiro, que eu acho que você, como jornalista, Sakamoto, como professor e jornalista, ou eu, como professor, não juntaria ao longo de uma vida inteira de trabalho. Isso impacta. E impacta de maneira que o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, ficou extremamente incomodado, mas ao invés de destinar esse incômodo diretamente ao presidente Lula, jogou nas costas do Flávio Dino, ministro da Justiça. A grande questão é que quando você pensa a corrupção, você tem um conjunto de fatores que favorecem a prática da corrupção. As imagens agora passando, olha o cofre ali à esquerda, né? Com tudo lotado de notas de 100 e de 50 reais. Quer dizer, essas imagens mostram que para que a corrupção aconteça, você não tem apenas o corruptor e aquele que se deixa corromper. Você tem um desenho institucional que, em maior ou menor grau, acaba facilitando a corrupção. E a gente sabe que muito desse dinheiro acaba voltando para o político, como disse o Sakamoto de maneira apropriada, via Caixa 2 para financiar a campanha ou a própria atividade desses políticos. A grande questão é que tudo isso coloca a situação do todo-poderoso presidente da Câmara, Arthur Lira, em compasso de espera para saber os desdobramentos dessas investigações e, de fato, se de fato chegará na sua figura, porque de pessoas muito próximas dele, isso já parece corroborado pelas investigações. Agora, o que a gente tem que ter noção, enquanto brasileiro, enquanto cidadão, é que a corrupção não acontece só em Brasília, que a corrupção não acontece nesse Ministério da Saúde que tem muito recurso. E eu estava, enquanto o Sakamoto falava, lembrando, inclusive, do outro orçamento muito grande que é cobiçado, que é o Ministério da Educação. Enquanto nós não tivermos instituições e agências que regulem de maneira muito correta e coíbam a prática da corrupção, ela vai ter muito espaço. Agora, tem sempre aquele que também se deixa corromper. O Brasil precisa dar um basta, mas não é com discurso salvacionista e messiânico, é com práticas cotidianas e desenho institucional tentando combater esta prática que vem desde 1500, né?
teve relançado um livro agora, a história da corrupção no Brasil, e eu tenho um capítulo no livro falando da corrupção desde a colônia. Agora, a gente não pode aceitar. E a política, nesse sentido, fica em compasso de espera, porque Arthur Lira pressiona o governo Lula, mas Lula começa a ter munição para não ceder a Arthur Lira. Nós não sabemos o resultado disso por enquanto.